Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia num texto muito conhecido. Lucas, capítulo 15. Quem nasceu em lar evangélico aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Quem nasceu em lar evangélico já se desviou e já voltou. Levanta a mão. Eu quero falar hoje para as ovelhas perdidas de Jesus. Certo? Ovelhas perdidas, mas ovelhas. Não é bode. Ovelhas. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Põe-nos sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero tirar 4 lições dessa parábola. E eu quero que você saia com essas 4 lições na sua mente, no seu coração, nessa manhã. Primeira lição é que Jesus Cristo, Ele é dono de um rebanho. Se você observar no texto, você vai descobrir que Jesus tem um rebanho. Ele começa dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Não importa o tamanho da igreja. Nós não sabemos quantas ovelhas Jesus tem, mas nós sabemos que Jesus é dono de um rebanho. Veja que quando ele vai se alegrar lá no versículo 6, ele diz: porque já achei o que? A minha ovelha. Pronome possessivo. Minha ovelha. Vamos um pouquinho adiante, lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. E ele diz no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas o quê? Ovelhas. Preste atenção que Deus escolheu essas ovelhas, Jesus Cristo redimiu essas ovelhas e o Espírito Santo converte essas ovelhas. Veja que Jesus diz claramente aqui, no capítulo 10, versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco da nação de Israel. A mim me convém o quê? Conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Só existe uma igreja, só existe um pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ou você é ovelha dele, ou você não é ovelha. Veja, por favor, ande um pouquinho e vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. No versículo 28. Versículo 28. Atos 20, 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então preste atenção, Deus tem uma igreja, Jesus Cristo tem um rebanho. Ele é dono, ele comprou você como ovelha dele com o seu próprio sangue. Se você for para Efésios capítulo 5, diz que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele morreu por nós. Ele morreu para comprar o seu rebanho. A expiação de Cristo é limitada. A expiação de Cristo é eficaz. A expiação de Cristo é intencional. Ele, quando subiu naquela cruz, ele, quando ressurgiu daquele sepulcro, ele pensava em você, ele pensava em mim, porque ele sabia por quem ele estava morrendo. Por isso, que fazer parte do rebanho de Deus não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. No Salmo 100, Salmo de celebração, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, e dele o quê? Somos ovelhas, rebanho do seu pastoreio. Então, coloca isso na sua cabeça. Essa parábola, Jesus está nos ensinando que ele é dono do rebanho. Ele tem um rebanho, uma igreja, um povo, que é propriedade exclusiva dele. Diz amém aí, por favor. Mas Jesus está dizendo. E ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Mas há uma segunda lição aqui. A primeira, Jesus é proprietário de um rebanho. A igreja, o povo dele. Mas a segunda lição que nós temos aqui no texto é que qualquer ovelha, qualquer uma ovelha que faz parte do rebanho de Cristo, ela pode se perder, ela pode se desviar. Não diz amém não, tá? Qualquer um. Tem crente simples, tem crente líder, tem crente pastor, que se desvia, que se perde. Tem gente que está perdida dentro da igreja, com uma dracma que a mulher perdeu dentro da sua própria casa. Tem gente que se perde de forma consciente, como o filho pródigo. Chega para o pai e diz: eu não quero mais ficar aqui, eu quero curtir a vida. Sai de forma consciente. Muita ovelha, que depois que estudou, que ganhou dinheiro, diz: eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de pastor. Parece que Deus tê-lo abençoado, e ao invés de aproximá-lo de Deus, ele se afasta de Deus. Mas por que Jesus Cristo usa essa figura da ovelha? Se você fizer um estudo, nessa área, você vai descobrir. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha, ela é indefesa. A ovelha não precisa fazer nada para se desviar. É só ela tirar os olhos do pastor, ela se perde. Ela não consegue sobreviver sem um pastor, mas ela acha que pode. Ela não tem noção do perigo. Ela não tem noção de distância. Ela não tem noção e capacidade de avaliar o perigo. Muita gente hoje que nasceu na igreja, filho de crente, pai crente, avô crente, e diz: eu não quero saber. Não quero saber. Tem gente que está hoje dizendo: não, eu posso ser ovelha,
mas longe do rebanho. Não pode. Não pode. Ovelha não vive sozinha. Ovelha só vive em bando. Copiou aí, ó, Farinha? Não adianta você achar que você pode ser crente sozinho. Quantas pessoas, você que está me assistindo aí, está afastado da igreja? E eu não estou falando agora por causa da pandemia. Gente que está afastada da igreja, porque geralmente quando se afasta da igreja, é porque já se afastou de Deus. Tem muita gente que está chegando aqui na igreja de Pinheiros. Gente que foi ferida. Gente que foi machucada em nome de Deus. Gente que teve seus bens espoliados. Gente que foi iludido por falsas esperanças, por falsos mestres, por falsos pastores. Você está machucado, está ferido. Você foi ferido em nome de Deus. Mas se você é ovelha de Cristo, você precisa voltar. Sabe por quê? Porque há uma terceira lição aqui. A primeira é que Jesus é dono de um rebanho de ovelhas. Segundo, qualquer ovelha desse rebanho de Cristo pode se desviar. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor procurando o quê? Uma brecha. Para desviar você. Para tirar você da comunhão. Para tirar você do convívio. Salmo 42 e 43 diz que quando um crente mesmo, ovelha de Jesus, ele está longe do aprisco, ele entra em depressão. E o salmista, o pastor Hernandes pregou aqui semana passada, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas o quê? Dentro de mim. E ele começa a olhar para o seu passado e ver que ele não pode, e o grande sonho dele no Salmo 43 é voltar para os atos do Senhor. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina é que Jesus não desiste das suas ovelhas. Não desiste. Veja no texto, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e aí vem os verbos, vai em busca da que se perdeu, até o quê? Encontrá-la. Presta atenção. Se você é ovelha de Jesus mesmo, se Jesus comprou você lá no Calvário com o sangue dele, não adianta você fugir. Não adianta você se esconder. Não adianta você se afastar. Porque não é você que vai voltar para a igreja, para a comunhão. É Jesus que vai trazer você de volta. E graças a Deus, o missionário coronavírus está fazendo isso. Está trazendo muito crente sem vergonha de volta, com medo de morrer. Aí vem. Jesus vai usar tudo. Você diz, pastor, eu sou ovelha, já trabalhei na igreja, mas eu não fui bem pastoreada, não fui bem cuidada. Quando eu precisei, não recebi apoio. E aí eu estou zangado, estou afastado da igreja. Vamos para Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, veja lá. Tem uma profecia contra os pastores humanos.
Essa primeira parte é para mim, tá? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Não é a favor, não, é contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Veja no versículo 4, lê comigo. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Líder, pastor, que não pastoreia, mas explora as ovelhas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou contra esses pastores. Sou contra. E talvez você está fora da igreja hoje, fora do aprisco, porque você não foi bem pastoreado. Porque houve falha no pastoreio humano. Mas sabe o que é que Deus diz? Versículo 11, vamos ler comigo aí. Vamos ler bem forte? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei o quê? As minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Veja o versículo 15 e 16, bem forte. O que é que diz? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, a apacentá-la-ei com justiça. Então cuidado, se você está acima do peso, essa profecia é para você. Não é isso que Deus está dizendo. Aqui era os pastores são ovelhas também. Por isso que ele fala, as gordas são aquelas que estão explorando o quê? O rebanho. Você se lembra que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Então veja bem, Jesus Cristo encarna essa profecia. Ele é o bom pastor. E ele está dizendo aqui que ele vai. Não é a ovelha que vem, é ele que vai. Busca até encontrá-la. E o pastor vai usar muitas estratégias para trazer você de volta. Ele vai botar problema, ele vai botar provação, ele vai cercar, como diz o profeta Zacarias, o caminho, o seu caminho, com cercas de espinho. Você vai voltar. Diz amém agora. Tem alguma ovelha desviada aqui? Tem alguma ovelha perdida aqui? Tem alguma ovelha aqui que está machucada, que está doente, que está desgarrada? Jesus quer curar você nessa manhã. Jesus quer trazer você de volta. E Ele vai atrás de você até encontrar. Não adianta. Não adianta fugir. Não adianta inventar desculpas. Não adianta mimimi celestial. Diz o texto
que no versículo 5 começa com o verbo dizendo assim, achando-a. Olha que coisa linda. Lá o profeta diz, buscai o Senhor enquanto o pode achá-lo. Eu inverteria esse versículo. O Senhor está buscando você até achá-lo. Tinha um hino que a gente cantava, Oséias de Paula. Quem é da época de Oséias de Paula? Que levantava. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco, né? Mas o que é interessante é que eles inventam os negócios lá que não tem aqui. Que ao encontrá-la, sarou suas feridas. Mas é uma coisa linda, porque ele volta, a ovelha volta para o aprisco, para o rebanho, nos ombros do pastor. Você tem que voltar para a igreja, não por causa de mim, não por causa da igreja presbiteriana. Você tem que voltar para a igreja, porque Jesus é o seu pastor. E Ele é dono da igreja. E você não está aqui por causa de pastor. Você está aqui porque você é ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. E Ele vai achar você. E vai colocá-la sobre os seus ombros. Você pode não estar feliz, mas o pastor está cheio de júbilo. Tem crente que é tão ruim, que ele não consegue se alegrar com a salvação, mas Cristo se alegra. Essa ovelha se perdeu, mas ela foi achada. Jesus, Ele está atrás das suas ovelhas. Veja lá em João, capítulo 10, por favor. João, capítulo 10, volta lá. Ele diz assim no versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus já deu a vida por nós. Agora veja que coisa interessante, diz assim, o mercenário, o bandido, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Não mata, mas dispersa. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: essas ovelhas pelas quais Jesus morreu, elas podem ficar perdidas? Hein? Não. Não por causa da ovelha. A ovelha é tonta. A segurança da nossa salvação, a garantia da nossa salvação, está no fato de que Jesus, Ele é o nosso pastor, e Ele não desiste de nós. Não desiste. Se você observar bem aí, na introdução, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, este recebe pecadores e come com eles. Sabe o que é o rebanho de Deus? É um bando de ex. Ex que não presta. Se levantar sua capivara celestial aqui, você vai para o inferno mesmo. Mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu por você, e você passou a ser ovelha de Jesus, você não se perde mais. Não se perde. Quantos amigos eu tive, na época de mocidade, está fora da igreja hoje.
A minha turma no seminário começou com 43 alunos. Formaram-se 23, hoje deve ter uns 5 ou 6 no ministério. Não dá nem para fazer encontro de turma. Só se marcar um jogo de ping-pong para os 2 pastores jogando. Não dá. Irmão, quantas pessoas vocês conheceram que começaram e estão fora, afastados? E fica nessa besteira, eu sou desigrejado, eu sou isso. Meu irmão, se você é ovelha, lugar de ovelha é com o pastor e no rebanho. Veja que coisa linda, porque a 4ª lição. Primeiro, Jesus tem um rebanho, ele é dono desse rebanho. Segundo, qualquer ovelha desse rebanho de Jesus, ovelha verdadeira, pode se perder. Terceiro, Jesus vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E ele traz de volta. E a 4ª lição que nós temos aqui no texto é que há festa no céu quando a ovelha perdida o quê? Volta. Volta. Veja no texto. No versículo 7, digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá júbilo onde? No céu. No versículo 10 ele diz, eu vos afirmo. Quem é que afirma? Jesus. Quem conhece o céu? Quem desceu do céu para nos levar para o céu? Quem foi? Jesus. Então, quando um pecador se arrepende aqui na terra e vai para o céu, tem festa no céu. Às vezes a gente quer a festa aqui na terra, né? O pastor não me valoriza, a igreja não me valoriza, você quer tapinha nas costas, você quer reconhecimento. Não é aqui não, filho. Nós temos que virar manchete no céu. Aqui pode fazer reportagem sobre a sua vida, mas aqui no texto está claro. É que você voltar para casa, isso não é de interesse seu, é de interesse de Deus. E Ele vai trazer você. E você é motivo da alegria de Deus. Isaías capítulo 53 diz que ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou o quê? Satisfeito. Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou tamanha oposição dos homens. A alegria de você voltar para casa é uma alegria celeste. E quando você morrer, sabe? Aí que vai ter festa. Quando chega um grito no céu, é festa. Davi diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aos nossos olhos a morte não é preciosa, mas aos olhos de Deus, quando um justo morre, ele volta para casa. Tem alegria no céu. Tem alegria no céu se você voltar hoje. Para de fazer mimimi. Para de fazer beicinho. Para de achar que ninguém gosta de você. Para de se vitimizar. Põe uma dobradiça nesse pescoço, por favor. Deixa de ter dura serviço. Se quebrante, se humilhe. E diga, pastor, eu estou aqui. Para Jesus. Jesus, eu estou aqui. E Ele vai pegar você, onde você estiver. Vai colocar você nos ombros dEle. Porque o caminho de volta é Jesus. É Jesus. Você vai voltar. Porque Jesus vai trazer você de volta. E se você não vier por amor, vem pela dor. Você vem toda carquejada. Lá em Hebreus, capítulo 12, diz,
fazei veredas para os cordeiros mancos. Tem muito cordeiro manco. Vai entrar no céu sem um olho, sem uma perna. Jesus disse que é melhor entrar aleijado no céu do que todo bonitinho com botox e ir para o inferno. Vamos ficar de pé? E vamos cantar esse hino. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada ovelha. E você está me assistindo. Hoje é dia de voltar para casa. Você está comendo aí bolota de porco. Está rotando camarão, caviar. Mas você está perdido, desgarrado. E Jesus não desiste de você. Jesus vai trazer você hoje de volta. Amém? Quem tem gente desviada aqui na família, levanta a mão. Quando estiver cantando esse hino, você está intercedendo por essa pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus pode trazer ele agora, onde ele estiver. Ele pode cair em si, como diz lá, e voltar. Porque o pastor não desiste de nós. Amém?